Bem-vindos ao nosso canal YouTube nesse Falando Nisso de hoje. Lembrando a nossa promoção especial Dunker 10 junto à Casa do Saber, pela qual vocês terão aí descontos nos cursos, especialmente no curso da minha querida ex-professora Scarlett Martin, que tem de tudo de Nietzsche, com quem eu tive a honra de ter a aula de Descartes inesquecível, para todo sempre. E que, bom, nós vamos ver aqui na nossa discussão de hoje como Nietzsche e o problema do esquecimento, e do ressentimento, do desesquecimento estão intimamente conectados. Então vamos à pergunta de Wender Santos. Qual é a importância e o valor do esquecimento para a psicanálise? Uma pergunta assim daquelas que são simples de fazer e altamente assim arborizantes na hora de responder, né? Porque, em princípio, a psicanálise estaria na tradição inaugurada por Platão, pela qual a gente entende que conhecer é lembrar, né? É a chamada teoria das reminiscências, que antes de entrar num corpo propriamente humano, a alma dirige dois corcéis, 2 cavalos, né, numa carruagem, ela contempla as ideias, né? Então, se o cavalo da paixão é muito indomesticado, ela não vai conseguir fixar muito bem a eidos, a ideia ou essência. Se o cavalo da razão prevalece, ela domina, né, a marcha e, portanto, pode se dedicar à experiência mais extensa de contemplar, de teorizar, né, as ideias, e depois que a alma se incorpora e passa por um pequeno momento em que ela bebe da água do rio Letê e portanto, esquece, mas não completamente, aquilo que ela viu, né, e que quando ela aterriza sobre um corpo, vai haver uma espécie de repetição, né, pela qual, no encontro com os objetos, no encontro com o mundo, ela poderá ou não se deixar governar pela razão, como no Passeio das Almas, né, descrito lá pelo mito de né, num dos diálogos finais do Platão, o Timeu. Ela poderá, então, levar uma vida mais próxima da razão ou mais próxima das paixões. E nasce aí a ideia de que lembrar é bom, né? De que, no fundo, quando a gente conhece, a gente está relembrando algo que a gente já sabia, né? Que a gente já sabia de uma certa maneira, numa certa forma, e que vai se transformando na medida que a gente vai galgando experiências de reminiscência. Bom, essa palavra aparece lá no Freud, no Comunicação Preliminar ao Tratamento da Histeria, e também em estudos sobre histeria, onde ele diz: as histéricas sofrem de reminiscências, né? Ou seja, as histéricas sofrem com uma lembrança que não pode ser retomada. E essa lembrança que se deforma e que reaparece nos sintomas histéricos, que são, assim, símbolos mnêmicos, ou seja, uma maneira de eu me lembrar sem me lembrar que eu estou me lembrando. Então, paraliso aquela mão que um dia quis dar um bofetão no outro, né? Ou seja, eu me lembro sem me lembrar que eu estou me lembrando e me puno ou me interdito com uma paralisia, uma parestesia na mão. Isso cria uma equação em que, então, lembrar é bom, né? Lembrar e lembrar sob certas condições, Freud vai percebendo isso, né? Que não basta pôr o paciente em hipnose, rebaixar a consciência, fazê-lo lembrar, daí o médico sabe, daí ela sai do transe hipnótico e daí o Breuer diz para a paciente: olha, aconteceu isso, tal qual você mesmo me disse sem se lembrar que tinha me dito. Isso cura alguns sintomas, mas a cura que se obtém a partir disso, ela é provisória, ela é precária, ela é instável. Daí o Freud
inaugurar a psicanálise ao recusar os métodos hipnóticos, sugestivos, de influência, e remeter o próprio paciente a esse trabalho, a esse Durcharbeiten, esse trabalho através de, pelo qual as lembranças vão sendo alcançadas, as lembranças vão sendo assim localizadas, construídas, demarcadas, o valor de afeto a essas lembranças vai se associando com o valor de representação, essas lembranças vão, vamos dizer assim, integrando uma narrativa que o Freud associava com tomar consciência, ou, como dizem os ingleses, insight, né? Quer dizer, uma visão de dentro, uma visão in. Bom, essa é uma ideia, então, fundamental, né, para pensar a psicanálise, para definir a psicanálise. Ela é um método de tratamento pela palavra, mas uma palavra a qual se supõe potência de lembrança. Mas aí entra esse problema. Que tipo de lembrança é essa? Freud vai escrever um trabalho esquecido, mas extremamente clínico e cada vez mais atual, né? Que chama-se Lembranças Encobridoras. Ou seja, como muitas vezes a gente se fixa numa lembrança, a gente intensifica aquela lembrança, a gente vai dando mais e mais valor de realidade àquela lembrança, para que dessa lembrança emerja uma certa verdade. Ah, foi aquilo que aconteceu e, portanto, agora isso me sucede. E, portanto, agora eu estou marcado por esse destino. E, portanto, agora eu estou marcado por essa verdade, que pode me libertar, que pode me alienar, tanto faz. A lembrança encobridora é, portanto, parte dessa dialética da memória que o Freud vai descobrindo. Ou seja, às vezes a gente lembra para esquecer. Lembra de X para esquecer de Y. Super lembra de Y para esquecer Z. Há problemas aqui porque, de certa maneira, o Freud vai percebendo que nem tudo depende só disso, né? Nem todos os casos, nem todas as estruturas clínicas, nem todos os sintomas se resolvem por esse tipo particular de lembrança com a qual a gente, assim, recentemente se debateu, não falando nisso, né? Em torno da memória, da lembrança, da comemoração, né? Ou seja, de como é preciso lembrar, mas recordar, né? Lembrar no coração, lembrar reexperienciando, lembrar no seu teatro, que é o que a transferência permite e possibilita. Então há várias condições para a gente poder dizer, esta lembrança ela é realmente eficaz. Né? Essa lembrança, né? E daí não é o conteúdo da lembrança, é a forma do trabalho de lembrar, mais a transferência, mais a fantasia, mais uma série de condições que vão definindo qual é a lembrança que a gente pode dizer assim, tem eficácia terapêutica. Muitos críticos da psicanálise dizem justamente isso. Você vai ficar lá lembrando e lembrando mais profundamente, o que isso muda, né, no teu presente? Mas, de certa forma, não, você tem razão. A psicanálise não é um empreendimento de arqueologia completa da sua infância, né, de rastreamento exaustivo de tudo que aconteceu. Muito menos um rastreamento no quadro da teoria simples da memória, que em geral essas críticas seguem, né? Não, lembrei sim, né? Tem paciente que lembra uma coisa na primeira sessão, e é só na última que ele vai entender por que aquela lembrança é realmente assim, eficaz, transformativa e o que ela significa. Mas a intuição desavisada, popular, né, vai pensar justamente nessa teoria da memória, meio hardware, software, né? Quer dizer, recupera da memória, a memória é um conjunto passivo de engramas, desconhecendo que a memória ela é um vou usar uma metáfora, um ser vivo, né? Ela se transforma cada vez que a gente dorme, sonha, cada vez que a gente passa por períodos de acomodação, né, do material perceptivo, das estimulações, ela se transforma não só a qualidade, mas o tipo de recuperação de memória que está em jogo. Né? Mas além da memória recente, da memória, vamos dizer assim, mais antiga, né, como descrevem as neurociências.
Mas não, a questão que eu queria colocar aí, assim, desdobrar, né, a partir desse esquecimento, é que há formas de esquecimento que são por si patológicas e há formas de lembrança que são por si patológicas. Né? Então, a gente poderia colocar em dois planos. Né? Olha só, o Brasil sofre aí recorrentemente de um esquecimento da sua própria história. E aí, junto com Marx, junto com Nietzsche, a Scarlett, a gente vai dizer, bom, aquilo que não pode ser lembrado, aquilo que não pode ser elaborado, ele vai ser repetido. Isso é regra. Né? Aquilo que recordar, repetir, elaborar. Não recordou bem, vai repetir. E isso é o sentimento dominante da vida do neurótico que olha para isso tudo e diz, isso só se repete. Sim, quanto mais neurótico, mais essa sensação de mesmidade, de repetição das coisas. O que eu estou tentando puxar aqui é que é preciso lembrar, é preciso elaborar, é preciso fazer o luto, é preciso fazer, olha lá, durcharbeiten, Traumarbeit, o trabalho do sonho, Trauerarbeiten, o trabalho do luto. Né? Tem trabalho aqui. Não é mera lembrança. Essa ideia do trabalho foi usada pelo Lacan durante algum tempo com um recurso ao Heidegger. Né? Heidegger dizia assim, olha, a verdade, né, ela é a leteia. Né? A prefixo negativo, leteia é o tal do lago platônico do esquecimento, então a verdade é desesquecimento. Mas, além do desesquecimento, portanto, a tradição aí de reflexão sobre a reminiscência, que já vimos não vale para todos os quadros da forma idêntica e semelhante, ela tem um anexo, né, que é a chamada Verbogenheit. Ou seja, a verdade ela não está só no desesquecer, mas ela está também no tirar do escondido. Desesconder aquilo que deveria permanecer segredado, né? Geheimnis, né? Oculto, e que subitamente é revelado. Definição que o Freud dá em 19 do que é a experiência do estranhamento, dessa angústia que vem junto com esse trabalho, né? Com o trabalho do desesquecimento produtivo. Mas, puxando para o lado moebiano, né, inverso dessa questão, eu queria falar daquelas que não conseguem esquecer. Né? E, portanto, porque não conseguem esquecer, não conseguem lembrar outras coisas. E porque não conseguem esquecer, passam a ser assim, possuídos por uma lembrança que ressente. Né? Uma lembrança que quando é lembrada, ela tem por característica, assim, agir sobre o corpo. Agir repetindo as experiências que a gente sentia, as sensações que a gente sentia quando aquilo aconteceu pela primeira vez. Então é o suor, é o tremor, é o cheiro, é o mal-estar no corpo, como se aquilo estivesse acontecendo de novo. Isso pode ser evocado por uma cor, por um detalhe, por algo que remete a algo que não pode ser esquecido. Bom, vocês estão intuindo aí do que eu estou falando? Eu estou falando do traumático. Né? A clínica do trauma, ela impõe uma outra estratégia para a gente lembrar. Porque se a gente pega um elemento, um sujeito em trauma, ele diz, vamos lembrar de novo, ele vai dizer, claro, eu lembro de novo com você, eu sofro de novo com você e eu me retraumatizo. Ou seja, a regra básica da psicanálise, vamos lembrar, pode ser perigosa para determinados pacientes, né? Que vão, às vezes, repetir fora da transferência, não elabora. Repetir sem a mobilização de afetos conexos, não elabora. Repetir no pensamento, mas não no afeto, não elabora. Repetir no afeto, mas não no pensamento, não elabora. Ou seja, o trauma tem essa característica, né, um dos seus sintomas positivos é de impor uma mesma lembrança. Olha só que interessante.
o traumatizado, ele não só assim perdeu a história, ele não consegue mais fazer história. Ele está condenado a repetir e a pensar que a história é una. A repetir e a pensar que a história é esta, ela está acabada, ela está, vamos dizer assim, concluída. Nada mais se pode fazer diante dela. Por isso, em geral, o traumático vem no sujeito acompanhado de apatia, desistência, vem acompanhado de alexitimia, incapacidade de nomear afetos, sensorialização de afetos, vem acompanhado de pesadelos onde se repetem aquelas mesmas cenas do assalto, da doença, do rapto, do abandono, em que aquilo, o terror volta mais uma vez, né? Ou seja, ele não cessa de se inscrever. A gente vai dizer, mas então aí a clínica é uma clínica também reversa, uma clínica em que a gente vai ter que produzir negatividade, né? A gente vai ter que produzir espaço para aquilo que não aconteceu no trauma. E o que não aconteceu no trauma? Em certa medida, a fantasia, né? Ou pelo menos um traço de fantasia que fica de fora do trauma, por onde o trauma pode ser assim cercado, né? Outra coisa que não aconteceu no trauma, e frequentemente acaba por produzi-lo ao depois, né? Daí essa ideia de que onde há trauma há sempre duas cenas, não só uma, né? Essa ressignificação do trauma é tão importante quanto a acontecência do trauma, né? Bom, mas esse segundo envolve o quê? Lembrança, né? E no traumático, justamente, fixação da lembrança, né? O que não aconteceu aqui? Né? Autorização da experiência. O sujeito diz, mas será que não é possível que isso tenha se passado comigo? Ele conta o que se passou como Primo Levi, né? E que acaba se suicidando porque tem esse sonho em que ele está contando o que se passou nos campos de concentração, na marcha, né, nas condições ali dos mortos-vivos, e todo mundo se levanta em indiferença. Ou seja, não é só que o outro tem que dar atenção, né, que ela tem que ouvir, há algo mais profundo, né? É que diz respeito à autorização da experiência como algo que te integra num coletivo, numa comunidade, numa história que não é só sua. O traumatizado, ele cria e se aliena numa história que é só sua, né? Em que é muito difícil a gente argumentar, não, mas e esse outro lado? Não, mas veja bem. E muitas vezes a transferência negativa aparece nessa tentativa espontânea, é meio óbvio, né? Você vai tentar tirar a pessoa daquela marcha, né, traumática na qual ela está possuída. Então aí a gente tem estudos, né, que eu ia recomendar, o Terceiro Tempo do Trauma, do Eugênio Canezin-Dalmolin, que é um estudo muito rigoroso, né, reconstruindo Freud, Ferenczi, as incidências, para quem quer ter um mapa, vamos dizer assim, da complexidade do assunto. Daí tem esse livro que é um compilado muito bom da Ana Maria Rude, né, Traumas. Fiz um capítulo desse livro onde discuto a função terapêutica do real, né? Por que muitas neuroses se resolvem, melhoram quando encontram um evento traumático, né? Ou que potencialmente seria traumático, ou que dá forma, imagem, conteúdo a certas experiências catastróficas que estão ali, né, Verborgenheit, escondidas. Mais recentemente, um livro bacana, assim, muito envolvente, muito acessível, né, muito fácil de ler, O Corpo Guarda as Marcas, né, do Bessel van der Kolk, esse psiquiatra holandês, né, que tem uma teoria bacana, assim, os experimentos, né, experimentos com neurocontrole, experimentos com movimento de olho, e como o tema do trauma, ele tem um aspecto histórico muito interessante. Quando tem uma guerra, Vietnã, a gente tem uma série de estudos logo em seguida, tá? E daí cai no esquecimento.
Daí tem outra guerra. De novo, uma enxurrada de estudos sobre isso. Logo em seguida, você esquece, né? Como se o próprio processo do trauma ele se reproduzisse na literatura, na produção da literatura a respeito do trauma. Muito interessante. Bom, uma síntese e que eu acho que é profundamente clínica, né? Ele diz assim, assim coerente com minha experiência pelo menos, né? No trauma, tanto trauma T grande, para não usar tesão, né? Quanto no Tzinho, que é aquela trauma que acontece no cotidiano, no bullying, no assédio, na brincadeira besta, naquela palavra de desqualificação, naquele racismo, naquela importunação em que você passa a vida ali naquele escritório, naquela escola, naquela família, ouvindo uma depreciação contínua, presente, que todo mundo já se integrou, já se naturalizou, só que para aquela pessoa isso é traumatizante. Esqueçam um pouco olha, o trauma é um grande, me deixou, morreu, e tem o trauma sim, o trauma de guerra, que é uma bomba, né? Mas a maior parte dos traumas encrencados, elas são Tzinhos, né? Traumas gerados por microagressões, gerados por humilhações, aquela humilhação que você teve na quinta série, quando o cara te falou isso sobre tua roupa, você nunca mais esqueceu aquela coisa que o sujeito te falou. Entra na sua alma com o espinho daquele cu, ele não sai mais, né? Olha lá, é o pequeno trauma. Para essas duas situações, você tem uma estratégia clínica que é um pouco inversa a da clínica tradicional, que é top to the bottom, né? Você parte assim de pensamentos, né? Depois você tem palavras, depois você tem eventualmente medicações e finalmente você chega assim no corpo, né? Nas alterações, nas ginásticas, nas intervenções sobre o corpo, né? Ele diz, não, a clínica traumática é from bottom to the top. Para não perder a sessão, você precisa estar assim, antes que o trauma se reencene, antes que a gente entre nessa lembrança compulsória, antes que a gente seja condenado a repetir aquela história junto, sem grande eficácia, é preciso chamar o corpo, chamar as sensações, chamar a maneira como a pessoa está vestida, a maneira como ela está ali, chegando às vezes no consultório. Theodor Hayek, escutando com o terceiro ouvido, é sensacional para esse tipo de clínica. Ela pega assim, radicaliza a ideia dos primeiros acontecimentos. Ali muitas vezes se decide uma sessão quando estamos falando em clínica do traumático. O meu querido amigo, super produtivo, das figuras pensantes desta nossa psicanálise brasileira. Ih, não, mas ele é belga, então não é brasileiro. Mora 20 anos aqui, não, estudou com Lacan. Mas ele não fala da nossa realidade. Não, peraí. Henry Crutzen, né? Sobre o trauma, psicanálise e transversalidade. Ele tem trazido aí ideias muito interessantes sobre o trauma, recuperando toda uma tradição não lacaniana de pensamento sobre o traumático, né? Desde Bemberg até os estudos etológicos e Stephen Mitchell e a psicanálise relacional, né? Quer dizer, recomendo muito a atualização, hein, gente? Sobre o trauma, precisa ler. E para não ficarmos, né, entre lacanianos como sempre, essa compilação muito boa, né? Trauma e suas vicissitudes, feita pela Sociedade de Psicanálise da cidade do Rio de Janeiro, né? Onde vocês vão encontrar aqui uma boa introdução a um dos autores não lacanianos que vem trazendo coisas interessantes e novas sobre o trauma, que é o René Roussillon, né? Teve no Brasil aqui, convite do Luiz Cláudio, e fez uma brilhante conferência. Eu mesmo estou aqui numa entrevista que eles fizeram para esse número especial. Então tá aí, gente. Esquecer é sintomático, mas não poder esquecer também é sintomático, né? É preciso enquecer,
Seria o contrário de esquecer, mas esquecer podendo lembrar, né? É isso que o Freud diz. Não é trazer para a consciência e ficar na consciência. É aptidão para vir à consciência. É aptidão para vir, é o lembrável que a gente obtém e que a gente visa na clínica psicanalítica do esquecimento. Então é isso aí, Wander Santos, para lembrar, deslembrar, recuperar, refazer a história, com seus meandros da verdade, de saber. Clica na cabana móvel, a canoa do Aqueronta Movebo. É isso aí, gente.